Boa tarde a todos. Nem parece dia de inverno, né? Está ótimo. Isso é para a gente recarregar as baterias, porque já vem vindo uma onda lá do Rio Grande do Sul e ela chega já na semana, sabe, para nós. Então vamos ficar todos, né, aproveitar esse sol maravilhoso e que nós possamos estar felizes em qualquer tempo. Qualquer tempo. Vamos esperar que as pessoas entrem no nosso salão e para a gente dar início à nossa reunião. Então, nós ainda estamos sem o nosso DJ ali, mas se ele não aparecer até daqui a pouco, já pega um outro DJ, né? Mano, quando precisar, liga lá, né? Esse livro que nós estamos estudando, ele é um livro que Humberto de Campos Espírito, que às vezes se assina Humberto de Campos e às vezes se assina Irmão X, para que a família não entrasse novamente com processo na justiça para querer direitos autorais, porque é engraçado, né? Eles não acreditam que um morto possa escrever. Mas já que ele escreveu e está vendendo, vamos pegar o direito autoral. Daí ele mudou e começou a se intitular Irmão X, porque Humberto de Campos, quando estava encarnado, ele escrevia no Rio de Janeiro muitas crônicas e assinava Conselheiro 20. Aí ele tirou 10, porque como espírito ele viu que não estava assim para 20, ele estava mais para 10, e aí ele passou, teve a bênção da espiritualidade de poder narrar com a sua extrema inteligência e a sua modificação de espírito que fazia muita graça e muita ironia para com os adversários, para um espírito totalmente voltado para a doutrina do Cristo. Inclusive, ele é referendado por Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico Xavier, como aquele que estaria no mesmo nível de um André Luiz e de outros espíritos desta envergadura para escrever para nós detalhes, assim como escreveram Amélia Rodrigues, como temos muitos outros que escrevem, mas sempre fazemos questão de colocar o nome do médium que recebeu. Obrigada. Porque é muito importante. Porque às vezes o médium que recebe, nós temos a impressão de que aquele livro não foi daquele espírito, porque ele não tem uma boa captação. Para escrever livros assim que tenham um grau de veracidade muito alto, ele tem que ser um médium muito bom. Então é importante a gente saber quem é o médium. Porque às vezes já lemos livros que estavam dizendo que era livro de Humberto de Campos, mas na leitura o médium que recebeu ficou tão abaixo do Chico Xavier que desvirtuou o que ele escreveu. Então é um livro que a gente não recomenda porque está muito diferente do estilo que ele tem. E nesse livro, No Roteiro de Jesus, ele vai escrevendo para nós minúcias que não estão no Evangelho. Ele vai até lá e vê algum detalhe e descreve, porque está tudo preso no éter. Chame de que jeito chamar, tudo aquilo que acontece de importante está arquivado na espiritualidade. Então ele vai lá, olha aquele arquivo e com a sua capacidade de interpretação, ele transmite ao Chico Xavier. Vamos então pedir a Jesus, que é o nosso mestre amado, que todos nós estejamos assim, com a nossa mente muito clara e o nosso coração aberto para receber as orientações. Que Ele nos proporcione nessa tarde abençoada, que nós nos situemos em algum desses casos dos espíritos que foram visitados pelo próprio Mestre Jesus e que, nos encaixando, tenhamos a força, a coragem e a determinação de subirmos todos os degraus.
Assim iniciamos a nossa reunião desta tarde. Quando estávamos estudando essa lição de hoje, eu tive uma impressão assim muito importante. É a pequena história do discípulo. Essa história é a história de um mesmo discípulo que Jesus vem e está cheia de simbologia, porque ele vem 7 vezes visitar o discípulo. E em cada vez que ele vem visitar o discípulo, ele encontra em algum estágio. Eu fiquei pensando, em que estágio será que eu estou? E eu espero que todos vocês também pensem, porque eu queria estar em estágios mais avançados. E eu tenho certeza que todos nós queremos. E no final dessa página eu vou comentar o porquê que eu gostaria de estar no 7º degrau. E eu acho que todos nós devemos desejar o melhor, e isso é o melhor para nós. Então essa pequena história vai trazer profundas reflexões. Essa história, ela não nos separa, nem por espíritas, nem por católicos, nem por evangélicos. Ela nos aglomera como cristãos. Todos somos cristãos. Além de cristãos, dá para chamar também todo o pessoal muçulmano, hindus e outros que, se dedicando a Deus, sabem que entre nós e Deus existe uma escala infinita de prepostos. É como nós. Vocês nunca viram. Nos dias de hoje fica até difícil de dar exemplo com a política, né? Mas vamos dizer que nós estamos na Suécia, na Noruega, em algum outro país. Então a gente chega lá e quer falar com o presidente. É claro que você vai ter que marcar uma audiência, você vai ter que falar com um secretário, depois com outra pessoa, até que você chegue ali ao topo, se é que você tem condições ou se procede o seu desejo de conversar com a autoridade máxima. E aqui na nossa lição é assim. Quando o mestre visitou o aprendiz pela primeira vez, ele encontrou o aprendiz mergulhado na leitura das informações divinas. O mestre olhou absorto na procura da sabedoria. Lá estava ele com seu livrinho, procurando sabedoria. E o mestre falou: abençoado seja o filho do conhecimento superior. Que bom quando a gente já está lendo bons livros, livros culturais, livros de conhecimento, livros técnicos, qualquer livro que nos conduza a um conhecimento superior. Mas, mais do que tudo, que bom quando ele chega e nos encontra querendo entender as coisas do espírito. Porque todos os títulos, tudo que temos materialmente falando, ou que conquistamos aqui, vai ficar aqui. E aquilo que a gente conquista para o espírito vai junto com o espírito. Aquilo que nós conquistamos aqui com o esforço de aprendizado, ele também vai junto. Todo conhecimento bom vai junto. Mas já pensaram se o mestre chegasse e nos encontrasse lendo aquela revista ou aquele livro que quando entra alguém a gente esconde? Dele fica difícil de esconder, né? Ia ficar assim muito chato se ele dissesse assim: me conta o que você aprendeu com o que você está lendo. A gente ia dizer: ó, senhor, por favor, o senhor chegou numa hora ruim, o senhor passe outro dia que hoje não deu certo. Mas não, ele chega
e resolve que aquele seu discípulo merece um acompanhamento. Então, nessa primeira vez que ele chega, ele encontra o discípulo procurando sabedoria nos livros. Ele passou à frente e entregou-o ao cuidado dos seus prepostos. Pegou um dos seus prepostos e disse: você cuida dele, que ele está procurando sabedoria. Procure influenciá-lo no caminho do bem. Na segunda vez, voltando mais tarde, a revê-lo surpreendeu o discípulo inflado pelo maravilhoso, inflado de entusiasmo. Ele estava, vamos nos situar, a gente vem assim meio com o pé para trás. O que será que eu vou encontrar nessa casa? Como será que é essa doutrina? A gente vem meio com o pé para trás. Tem gente que vem até assim, meio assustado, mas nosso arquiteto, ele projetou uma casa assim para que todas as pessoas entrando vissem um ambiente muito claro, muito clean, para que se sentisse bem aqui. Nada de escuro, nada de coisa muito velha. Você vai entrar numa sala, você pensa que é sala, você entra num outro compartimento. Sabe? Não, aqui é clean. Você anda por tudo e há luz e visibilidade em todos os lugares, para que todos nós nos sintamos bem. Você pode fechar tudo, mas a luz que entra pelo teto e a ventilação você não consegue fechar. Então sempre está um ambiente arejado, sempre está um ambiente clean. Mas a gente, quando entra, depois que a gente vê que é bom, que não tem nada de assustador, a gente se inflama de entusiasmo. E quando a gente se inflama de entusiasmo pelo maravilhoso, a gente começa a se sentir dominado pelas claridades da revelação, propondo-se a estendê-las por todos os recantos da terra. A gente chega e diz: é bom para mim, tem que ser bom para todo mundo, e agora eu vou passar isso aí para todas as pessoas, e eu vou esquecendo de ler a base, que é Kardec. E ali Kardec diz: o Espiritismo não faz proselitismo. Não fica na rua, não fica nos portões, não fica em lugar nenhum trazendo as pessoas à força para a casa espírita. Não. A pessoa que quiser vir, ela é recebida com muito carinho para que a gente possa tirar as dúvidas dentro da nossa ótica de vista. Mas nós não fazemos proselitismo. Não, você tem que ir lá. Não. Ela vai se ela quiser. Porque senão já aconteceu isso de uma senhora querer muito que o marido dela viesse na casa para ver se ele se livrava do vício no alcoolismo. E o que aconteceu? Naquele dia, a gente segue um livro, né, sempre, para que todo mundo possa nos acompanhar. Eu falava sobre o vício do álcool. Eu não, né? Eu estava simplesmente reproduzindo o que o André Luiz e o Emmanuel falavam sobre os vícios. E ele ficou muito bravo. E no final da reunião ele foi falar comigo e disse por que eu estava fazendo a reunião para chamar a atenção dele. A gente fica assim tão sem graça, né? Daí eu disse: mas o senhor sabe que eu não estou fazendo a reunião para chamar a sua atenção. A primeira atenção que é chamada é a minha. E o livro aqui, o senhor veja, a gente vai página por página e o assunto é para todos nós. Ele disse: sei. E olhou para mim, mas com uma raiva infinita, e disse: a senhora sabia que eu vim. Eu ainda tentei argumentar, disse: mas meu senhor, eu nem lhe conheço. Mas conhece minha mulher. E ela vive falando de mim para a senhora. Eu disse: o senhor não acha que aqui nessa casa tem tanta gente? Eu não ia fazer uma reunião para falar para o senhor. Tudo que é falado aqui, primeiro é para mim. E depois para todos os outros. Não tem diferença aqui. Todos nós temos problemas, temos vícios. Ele olhou para mim como se dissesse: vê se me erra, viu? Dá um tempo aí. Saiu e disse: eu não volto nunca mais. E quero ver a minha mulher dizer que vem aqui. Então eu fiquei pensando: pois é. Ela que traz o marido dela e ele briga comigo. Então,
A gente não deve fazer isso porque pode acontecer que naquele dia esteja se falando daquele assunto e a pessoa vai ficar muito, ela não conhece, que a gente sempre está falando do que devemos evitar e do que devemos fazer, para que não pareça que está se dirigindo a alguma pessoa em particular que nunca é particular. Se cabe a carapuça na gente, melhor ainda, a gente vai para casa pensando, olha, eu tenho que tirar essa carapuça. Eu não quero mais ser assim. Então ele continua dizendo que quando esse mesmo discípulo estava assim tocado de entusiasmo pelo maravilhoso, ele queria ganhar o mundo para o Senhor Supremo. Mas um homem sozinho, como uma andorinha sozinha, não faz verão. As pessoas têm que ir se convencendo aos poucos e com a naturalidade. E Deus não tem pressa. Ele dá o tempo que o seu filho precisar para que ele conheça todas as coisas. Ele não violenta a mentalidade das pessoas. Ele multiplicava, o discípulo estava multiplicando promessas de sacrifício pessoal e interpretava teoricamente a salvação por absoluto serviço de esperança contemplativa. Não adianta a gente dizer, eu vou me salvar e ficar olhando para um livro, para uma imagem, para algum lugar, achando que sendo contemplativo, isso vai trazer algum efeito. A obra do Cristo é baseada na sua vivência. E Jesus exemplificou tudo o que falou. Ele fez. O seu apostolado foi de ação. Então não adianta a gente falar o que tem que ser feito pelos outros. Mas o companheiro eterno afagou-lhe a fronte sonhadora e disse, louvado seja o apostolado do ideal, o apóstolo do ideal. E seguindo adiante, ele confiou a dedicados mensageiros. Fez com que chegasse até ele mensagens naquele rumo que ele estava tomando de advertência e de consolações a ele. Pela terceira vez, ele voltou. Jesus voltou e, regressando em outra ocasião, ele começou a observá-lo e registrou nova mudança no discípulo. Guiava-se o aprendiz pelos propósitos combativos. Depois que a gente já acha que sabe alguma coisa, a gente começa a combater os outros. Não. Se eu estou com a razão, eu tenho que destruir aquele que pensa diferente de mim. Por meio do conhecimento e do ideal que adquirira, ele presumia-se na posse da realidade universal. E o Emmanuel dá uma figura de imagem excelente para nós. Ele diz que a verdade é como um grande espelho, que Deus teria nas suas mãos e teria soltado da sua mão. Ele caiu sobre a terra e quebrou-se em 1000 pedaços. Feliz daquele que, pegando um pedacinho, sabe que este é um pedacinho da verdade. Ninguém pegou o espelho todo. Então são pedacinhos e pedacinhos que são colocados, estão nas mãos de todos nós. Ninguém é o dono da verdade, só Deus. Então cada um de nós pegou um pedacinho. Mas quando a gente sabe só um pouquinho, aí é o perigoso. Não é perigoso aquele que sabe que não sabe nada. Aquele que sabe um pouquinho, ele começa a ficar perigoso. Porque daí ele começa a querer combater os outros. Não, mas você é um burro. Imagina pensar desse jeito. E começa a ficar debochado. Ficar uma pessoa desagradável. Começar a fazer pequenas rixas com os outros por causa de religião, que a gente não deve discutir jamais. Cada filho conversa com o pai do seu jeito. Do seu jeito. Então ele dizia, ele presumindo-se na posse da realidade universal, ele movia uma guerra sem sangue a todos os semelhantes que não lhe pisassem o degrau evolutivo. Gravava dísticos incendiários. A gente passa na rua, né? E passa um carro e diz, Jesus me deu. Aí a gente pensa a pé, né? Por que não deu para mim também? Se ele está distribuindo o carro aí, ele quer, todo mundo tem que ter um, né? Esta casa ele me deu. E começa aquelas coisas, né? Como nós tivemos aqui no Brasil,
Vocês que são jovens não sabem, mas meu amigo lá, que já é de 5 décadas para trás, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. O que é isso? Amar o Brasil, todos nós amamos. Amar quem está governando o país, aí é direito de cada um, amar ou não. Mas aí a gente já começa com aqueles dísticos e criticando os outros. Eu encontrei Jesus, se você quiser encontrá-lo, o endereço é esse, bota lá o endereço da casa que você frequenta, e a pessoa já se acha, poxa vida, né? Uma vez chegou numa loja em que eu trabalhava, uma senhora e me trazia sempre a Sentinela e Despertai. E ela foi criando assim uma simpatia muito grande por mim, porque ela chegava lá e me encontrava com a Bíblia, com o Evangelho, tudo estudando em cima do balcão. Daí um dia ela disse, olha, eu queria que a senhora fosse na nossa igreja, porque se a senhora é evangélica, né? Eu disse, claro, porque a gente estuda o Evangelho, eu também sou evangélica, né? Então, se a senhora for à nossa igreja, a senhora corre o risco, olha só, de ser uma das escolhidas. Digo, mas como assim? Ela pegou uma página lá de trás do Apocalipse e tinha um número perdido lá, que é um número cabalístico. Ela disse, olha aqui, ó, quem for testemunha de Jeová, esses tantos aqui, era 2.000 e qualquer coisa, vai ser salvo. Eu disse, então nem adianta ir nessa igreja, tem muito mais que 2.000 na sua religião, e eu entrando agora, eu não tenho a menor chance. Não, mas quem sabe a senhora correndo risco, a senhora não é escolhida? Eu digo, não, eu vou tirar o lugar de algum que está mais tempo lá, acho que não, né? Mas até ali eu ganhei Sentinela e Despertai. O dia que ela se tomou de coragem e perguntou assim, mas de qual ala dos evangélicos a senhora é? Eu disse, eu sou da ala espírita. Ela pegou as revistas dela, nunca mais ela voltou. Pois é, tá vendo como eu sabia que eles iam me cortar? Então eu nem fui, né? Então, às vezes a gente já começa assim, né? Você não é da minha, e começa a acontecer isso na própria religião. Você não é da casa que eu frequento, então você está longe, meu amigo. Que a casa que eu frequento é a casa. A tua é meio fraca, né? A gente começa a criar separativismo. Então ele começava, além de gravar esses discos incendiários, a fim de purificar os círculos da sua crença religiosa, ele começou a acusar, julgar e punir sem comiseração. Quem não está comigo é contra mim. Mas eu não sou Jesus. Quem pode dizer isso é Jesus. Quem não está contra eu, não está contra mim, porque eu estou falando o que o meu pai me ensinou, está contra o Pai que está nos céus. Aí sim, mas eu dizer quem não está comigo está contra mim, menos. Bem menos, bem menos. E nesse mistério, as pessoas começam a enfrentar uma estranha volúpia de enfileirar adversários novos. Pretendiam destruir, esse discípulo, né, pretendia destruir e renovar tudo. Nesse mistério, desconhecia o respeito ao próximo e fazia tábula rasa. Acho que todos nós aqui sabemos o que é tábula rasa, mas não custa a gente repetir. Tábula rasa é como se eu começasse do zero. Não? Como se eu não fizesse mais caso de nada do que aconteceu antes. É como se eu passasse por cima. Não tiveram assim na civilização homens e homens e homens de muita inteligência estudando as mesmas coisas que eu estou estudando agora. É como se eu apagasse todo o passado e dissesse, não, a verdade começa aqui. Isso não é verdade. Todas as coisas, elas têm um princípio e elas vão se aprimorando cada vez mais. Não dá para fazer tábula rasa. Passa uma borracha aqui e vão começar daqui. Não. Tudo que foi aprendido já, tudo que foi conquistado, faz parte. Então, eles começaram, né, até esquecer de comezinhas regras de educação, assumindo graves responsabilidades para o futuro. Quando a gente está nesse terceiro ponto aqui, é perigoso, porque a gente começa a criar inimigos. Você vai falar alguma coisa e já quer saber a religião da pessoa.
Isso é uma coisa íntima. Só essas revistas que estão cheias de lixo, é que elas escrevem lá o nosso nome e a nossa tendência sexual. Nunca vi isso. Só quando é minoria. Quando é maioria, não. Eu nunca vi assim, fulano de tal, heterossexual, não sei o quê. Mas quando a coisa... Aí eles... Isso não existe, gente. Isso não existe. Deus jamais criaria um filho seu para servir de escracho dos outros. Nós temos que aprender a respeitar todos os filhos de Deus. Porque nós não somos melhor que nossos irmãos. Pode ser um pouco pior, sim. Então, quando a gente está nesse terceiro ponto aqui, que eu espero que a gente já tenha passado desse, o compassivo, Jesus compassivo, né, reconhecido e reconhecendo a sinceridade cristalina do seu discípulo, ele acariciou-lhe as mãos inquietas e enunciou: amparado seja o defensor da verdade. Mesmo sabendo de quanta bobagem que ele estava fazendo, ele abençoou e entregando a proteção dos missionários fiéis. Por quê? Porque ele ia precisar de missionários fiéis para defender, porque quando você começa a guerrear com os outros você tem que esperar que venha contra você a reação dos outros. Tudo na natureza que é agredido se defende e na defesa se fortalece. Não é? Aí passa mais um tempinho e Jesus voltou a ver o que o discípulo estava fazendo. É a quarta visita. Ele chegou lá e, voltando àquele círculo do seguidor, ele de repente viu o discípulo dera-se a sistemática pregação dos princípios edificantes que adotara, condicionando-lhe os seus pontos de vista. Aí eu começo a dizer, não, sobre o meu ponto de vista é assim, não vale. Meu ponto de vista vale muito para mim. Eu posso dar minha opinião quando as pessoas pedirem a minha opinião. Mas ele começou a ver que ele estava fazendo uma sistemática pregação e condicionava as edificantes coisas que ele tinha adquirido naquele estudo dos evangelhos ao seu ponto de vista. E o ponto de vista dele estava muito distante de uma perfeição. Então ele fazia discursos comovedores, projetava nos ouvintes a vibração da sua fé. Ele era condutor de massas, herói do verbo primoroso falado e escrito. O instrutor sublime abraçou e declarou: iluminado seja o ministro da palavra celestial. Da palavra. Só da palavra. Né? E sabendo que ele estava colocando-se, né, acima e falando e sendo tido, muitas pessoas recebiam o que ele falava e achavam que aquilo era verdade absoluta, ele precisava de inspiração de valorosos emissários. Então Jesus deixa valorosos emissários e pede que o inspirem, porque já que ele está falando, que na hora que ele estiver falando, ele sirva como médium, que fale o certo que vem dos espíritos, porque ele está falando coisas do seu ponto de vista. Quem estuda um pouco sabe diferenciar quando você está falando aquilo que é das escrituras e quando você está falando aquilo que como você entendeu. Mas quem não sabe acha que você está falando a verdade. E tem esses com verbo primoroso, com essa facilidade de falar, que ele fala com tal veemência que você até acredita. Porque ele chora, ele esbraveja, ele bate ali em cima, e você diz, nossa, eu acho que, olha, Deus mandou esse aqui para falar isso. E na verdade, quando eles estão vendo que está um pouco demais, eles mandam emissários para inspirar, para ele não falar muita bobagem. Então, de repente, ele está esbravejando e tudo mais, mas ele está sendo inspirado muitas vezes, quando ele tem um bom propósito,
que não tenha nada a ver com dinheiro, ele é inspirado a falar o correto. Então Jesus diz: iluminado seja o ministro da palavra celestial, e colocou a inspiração de valorosos emissários. Teve que deixar vários emissários para poder estar passando e pondo na cabeça dele aquilo que era o correto, porque ele estava falando, a produção dele não servia para ele ser um divulgador, né, da palavra escrita e falada. Mas passou um tempo e Jesus volta pela 5ª vez. Quando chegou na 5ª vez, ele chegou próximo do discípulo e ele anotou uma transformação no discípulo. O discípulo, aprendiz, exibia feridas na alma. A conquista do mundo não era tão fácil, refletia ele com amargura. Embora sincero, ele fora defrontado pela falsidade alheia. Desejoso de praticar o bem, ele era incessantemente visado pelo mal. Dá para a gente lembrar aquilo que Paulo apóstolo falou. Por que eu faço tudo que eu sei que está errado e não consigo fazer ainda o bem que eu sei que é o certo? Chega um ponto do nosso aprendizado que nós caímos aqui no 5º degrau. Oh meu Deus, eu sei que o certo é esse, mas eu estou fazendo isso ainda. Então, começamos a ter feridas na alma, porque a gente sabe o certo e não consegue fazer. Ele estava rodeado de espinhos, suportava calúnias e sarcasmo. Alvejado pelo ridículo entre os que mais amava, ele trazia o espírito crivado de dúvidas e receios perniciosos. Era incompreendido nas melhores intenções. Se lhe dava pão, recebia pedrada. Se acendia a luz, provocava a perseguição das trevas. Lia os livros santos à maneira do faminto que procura alimento. Sustentava ideais com dificuldades sem conta. E ensinava o caminho superior de coração dilacerado e pé sangrando. O sábio dos sábios enxugou-lhe o suor copioso e falou: amado seja o peregrino da experiência. Ele passou da palavra para a experiência. Aí dói. Nesse ponto, muita gente desiste. Infelizmente. A gente precisa saber que esse aqui é o 5º degrau. Tem mais 2. Mas nesse aqui começa a ficar difícil. Porque a gente conta com o reconhecimento dos nossos iguais. Mas os nossos iguais também estão cheios de defeitos, sabem o que é certo, mas fazem o errado, que nem nós. Mas a gente se magoa, porque de repente a gente foi aquela ondinha que subiu um pouquinho mais e aquele turbilhão de água tenta botar a onda junto com todo o demais. Não deixa a gente levantar a cabeça. Mas este discípulo, ele não desistiu. E pela 6ª vez, Jesus voltou para ver como é que ele estava. Ele não desistiu. Ele deixou com ele, Jesus antes de ir embora, deixou com ele carinhosos benfeitores. Aí na hora da dor, é aquele momento que você, estando na doença, sente que alguém chega para você num momento bem agudo e diz: estou aqui com você. Você diz: será que estou ficando doida? Será que estou escutando isso mesmo? E aquele Espírito está ali com a gente. E a gente começa a ter uma força que a gente desconhece que é nossa. A gente não está acostumado com isso. E começa a ter uma serenidade que também a gente desconhecia. São esses espíritos amorosos que estão ao nosso lado dizendo: não desista, resista. Você está muito perto de alcançar o 6º degrau. E aí, retomando depois de um tempo, o Salvador assinalou-lhe a situação surpreendente. Ele já não chorava para fora, fazendo manha. Ai, que difícil, ó céus, ó vida, ó sofrimento atroz. Não. Ele estava sereno, mas ele chorava por dentro. E todos nós aqui vamos nos surpreender um dia
chorando por dentro para que aqueles que estão ao nosso lado não chorem por fora. Chorando para dentro, reconhecia o discípulo que muito mais difícil que a conquista do mundo era o domínio sobre si mesmo. Eu até consegui com muitas pessoas que eles deixassem de fazer isso ou aquilo, mas eu, dentro de mim, estou com muita dificuldade de deixar aquilo que está errado, porque é uma coisa que só eu sei. Eu posso até fingir que eu consegui, mas eu sei que não consegui. Então começo a chorar por dentro. Em minutos culminantes do aprendizado, ele entregara-se também a forças inferiores. A gente está pensando, nossa, mas eu já estudei um bom tanto, eu já sei bastante coisa. Mas de repente, o que eu vejo? Que é muito ruim o sabor do lodo na boca. E o lodo na boca, ele surge quando a gente fala palavras de baixo calão, quando a gente deseja debochar de uma pessoa, quando a gente faz o ridículo de alguém, quando a gente roga a praga em outras pessoas, a gente sente o gosto amargo do lodo na boca. Ele cedera muitas vezes às sugestões menos dignas que combatia. Aprendera que se era fácil ensinar o bem aos outros, era sempre difícil e doloroso edificá-lo no seu próprio íntimo. Ele que condenara a vaidade e o egoísmo, a volúpia e o orgulho, verificava que não havia desalojado tais monstros da sua alma. Que dureza! Quando você está achando e se achando que já conseguiu dominar e alguém faz você voltar à realidade. Que dureza! Ele condenara tudo isso e verificava que renunciava ao combate com o exterior a fim de lutar consigo muito mais. Ele vivia a pressão de tempestade renovadora, ciente das fraquezas e imperfeições de si mesmo, e confiava, acima de tudo, no Altíssimo. É nesse ponto que a gente entende que sozinho não dá. Aí a gente tem que pisotear orgulho, vaidade, as pretensões, e diz, sozinho eu não consigo. Eu preciso de Deus comigo. Eu preciso que Jesus esteja comigo. Eu preciso que os bons espíritos me ajudem. E muitas vezes alguém vem e diz, olha, eu não estou conseguindo estudar. Eu digo, baseada na experiência, isso é uma fase. É sinal de que a gente precisa parar um pouco, voltar um pouco para trás, reler aquilo que não entendeu bem, e cada vez que for estudar, fazer uma prece, pedir a Deus ajuda e depois começar a ler. Porque senão a gente não vai para frente. É muito difícil, sim. E entender o que está escrito, nós entendemos porque a gente entende português. Mas entender o sentido fica difícil. Porque a gente é principiante. Ele vivia sob a pressão de tempestade renovadora, ciente das fraquezas e imperfeições de si mesmo, o discípulo confiava acima de tudo no Altíssimo, a cuja bondade infinita submetia os torturantes problemas individuais por meio da prece e da vigilância entre lágrimas. O divino amigo secou-lhe o pranto e exclamou, bendito seja o irmão da dor que santifica. Nessa hora a gente começa a melhorar, porque a gente já sabe que sozinho era pura arrogância. Agora a gente sabe dizer, ele me ajudou, eles me ajudam, estou sob a proteção dele. Graças a Deus, a gente começa a agradecer aquilo que não veio só do nosso esforço. Muito pelo contrário. E Jesus foi recomendando aos colaboradores celestiais que ficassem junto com o aprendiz. Olha só a evolução que foi tendo quem ficava com a gente. Agora já os colaboradores celestiais estão com a gente. Bastou que a gente entendesse nossa pequenez e soubesse que tudo que é bom vem do alto.
Na última visita, a 7ª visita que Jesus fez ao discípulo, ele regressou e admirou que a sua situação estava muito diferente. O discípulo renovara-se completamente. Renovara-se. A doutrina é a doutrina da renovação. Todos os dias a gente tem que renovar alguma coisa. Da nossa alma. Renovar. Aquilo serviu um tempo para mim, hoje não serve mais. Hoje, se eu falar coisas que eu falava 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu já vou sentir um gosto de lodo na boca. Então, Jesus encontrou o discípulo desta forma. Ele preferia calar para que os outros se fizessem ouvir. Falava menos, porque Deus, na sua sabedoria, deu uma boca e 2 orelhas. Então nós temos 2 ouvidos, que é para ouvir o dobro do que fala. Mas normalmente a gente fala o triplo do que ouve. Né? Então, ele estava ouvindo. Ele analisava as dificuldades alheias pelos tropeços com que ele fora defrontado. Por isso que muitas vezes nós temos que ter uma senda muito dolorosa para que a gente possa entender a dor do outro. Como é que eu vou entender a dor do outro se eu vivi, nasci, cresci só na macia? Só na macia. Sem dificuldades. Tudo que eu queria, papai e mamãe me davam. É a primeira coisa para estragar um caráter. É não saber dizer não. Nunca me faltou nada. Tenho uma boa saúde. Tenho uma boa situação social. Sou alto, bonito e moro perto. Desse jeito é fácil. Duro é nascer feio, pobre e morar longe. Então, ele analisava tudo isso. A compreensão da sua alma, agora, era doce e espontânea, sem qualquer tendência para a superioridade que humilha. Ele via irmãos em toda parte e estava disposto a auxiliá-los e socorrê-los sem preocupação de recompensa. Aos seus olhos, os filhos de outros lares deviam ser tão amados quanto os filhos do teto em que nascera. Entendia os dramas dolorosos dos vizinhos e honrava os velhos e estendia mãos protetoras às crianças e aos jovens. Lia os escritos sagrados, mas enxergava também a eterna sabedoria na abelha operosa, na nuvem distante, no murmúrio do vento. Uma vez perguntamos assim, uma pessoa estava profundamente desequilibrada. Eu não vejo nada, o mundo para mim é cinza. Daí eu disse, então vamos dar uma voltinha aqui. E fui conversando. Não tinha ninguém na casa ainda. E fui mostrando as flores. E quando eu fechei a volta no jardim, pedi para que ela se abaixasse e olhasse a beleza daquela folha desenhada de uma forma maravilhosa. Ela olhou para mim, já quase chorando, e disse, eu nunca vi nada disso. Você acredita que eu passo e não vejo nada na rua? Eu disse, mas não é doloroso assim? Preste atenção na beleza que tem aqui. Olha a beleza. Observe a beleza. Gaste um tempinho para olhar o quanto a nossa cidade é bonita. Porque a pessoa vai entrando num cinzento total e ela não vê mais nada. Mas isso aqui também é reconhecer que a providência de Deus está em tudo. Na nuvem, no canto do pássaro, numa flor, numa pedra mais bonita, tudo. No murmúrio do vento, ele se alegrava com a alegria e o bem-estar dos amigos, tanto quanto eles partilhavam os infortúnios. Não ia visitar só em dia de festa. Tem vezes que é mais importante no dia em que a gente está se despedindo de um parente.
de um amigo. Ali a nossa presença é mais importante. A inveja e o ciúme, o despeito e a cólera não lhe perturbavam mais. Ele já sabia como superar. E ele também não precisava mais perdoar os outros. Olha que coisa boa! Perdoar é a coisa mais difícil que tem. Mas por que esse discípulo não precisava mais perdoar os outros? Porque a partir da hora em que você ama as pessoas, não precisa mais perdoar. Errou, passou. Você também errou. Você não faz o Pai Nosso, não diz perdoa as nossas dívidas, assim como, põe na condicional, eu perdoo os outros. Então por que pede perdão se não perdoa ninguém? Não precisa perdoar se você ama as pessoas. Você deixa para lá o que não é bom, não é? Ele orava pelos adversários gratuitos do caminho, convencido de que não eram maus, mas eram ignorantes e incapazes. Socorria os ingratos, lembrando que o fruto verde não pode oferecer o sabor daquele que amadurece ao seu tempo. Chorava de júbilo a sós, na oração de louvor, reconhecendo a extensão das bênçãos que recebera do céu. Interpretava dores e problemas como recursos de melhoria espiritual e substancial. As lutas eram para ele degraus de ascensão. Os perversos, ao seu olhar, eram irmãos infelizes, necessitados de compaixão fraternal. Sua palavra jamais condenava. Seus pés não caminhavam em vão. Seus ouvidos mantinham-se atentos ao bem. Seus olhos enxergavam de mais alto, suas mãos ajudavam sempre. Sintonizava sua mente com a esfera superior. Seu maior desejo agora era conhecer o programa do Mestre e cumpri-lo. Pregava a verdade e ensinava a quantos procurassem ouvi-lo, entretanto, experimentava maior prazer em ser útil. Guardava feliz a disposição de servir a todos. Sabia que era imprescindível amparar o fraco para que a fragilidade não o precipitasse no pó, e ajudar ao forte a fim de que a força mal aplicada não o embrutecesse. Conservava o conhecimento, o ideal, o entusiasmo, a combatividade em favor do bem, a experiência benfeitora e a oração iluminativa. Todavia, acima de tudo, compreendia a necessidade de refletir a vontade de Deus no serviço ao próximo. Suas palavras revestiam-se de ciência celestial e a humildade não fingida era a gloriosa auréola em sua fronte, e por onde passava, agrupavam-se em torno dele os filhos da sombra, buscando em sua alma a luz que amam quase sempre sem entender. O Senhor, encontrando-o em semelhante estado, estreitou-o nos braços, de coração a coração, proclamando: Bem-aventurado o servo fiel que busca a divina vontade de nosso Pai. E desde então passou a habitar com o discípulo para sempre. O final dessa lição aqui, que foi uma lição meio longa, mas eu achei que era tão importante que não dava para tirar partes daqui. Eu acho que não só que seja a minha esperança, o que eu ponho de visão para um futuro, mas receber um abraço de Jesus, onde o meu coração pulse no coração dele, é muito. Então nós vamos passar agora para a nossa terapia pelos passes e pedimos a todos vocês, os que desejarem tomar o passe, que apenas mentalizem o local do seu corpo físico ou da sua situação emocional para que possamos auxiliá-los. E não pensem em outra pessoa no momento do passe, porque as outras pessoas vão ser atendidas depois do passe.
Então, nesse momento, serão atendidos os que estão aqui. Vamos pedir a Jesus que Ele possa emprestar o seu olhar ao nosso olhar, o seu amor ao nosso coração, a sua força operante às nossas mãos. E tudo aquilo que mais almejamos, que possa ser dado ao nosso semelhante aqui presente, aos nossos irmãos, como um grande abraço de luz que um dia receberemos todos do seu infinito coração de amor e de bondade. Sê conosco, Senhor, nesse momento em que ainda precisamos tanto do seu amor e da sua condução. Que assim seja.